Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. Na maré, na lâmina de um punhal, oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá, meus queridos alunos do nono ano, com essa introdução, essa música, né, de Gilberto Gil, grande artista, cantor, compositor, poeta da nossa cultura brasileira, né? Da nossa música popular brasileira. Então, com essa letra, nós vamos dar início a mais uma aula de arte, introduzindo aí ao capítulo 3 do nosso livro, que é intitulado justamente A Arte e a Fé, certo? Então, na letra, Gilberto Gil fala: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Mas, na verdade, o que é fé? Primeiro de tudo, nós temos que saber diferenciar fé de religião, ok? Nós não vamos aqui tratar de religião, de manifestações religiosas, não. Nós vamos tratar das manifestações de arte que estão relacionadas com a fé dos artistas, das pessoas que estão presenciando essa arte, certo? A fé, gente, é a crença no que a pessoa acredita, certo? Do que ela acredita que vai dar certo e o que ela faz para que aquilo dê certo. As pessoas costumam aí ter fé em personalidades superiores, né? Costumam aí entregar a sua vida, pode ser a deuses, a anjos, arcanjos, enfim, existem várias manifestações aí de seres superiores, né? Que as pessoas acreditam que vivem em um plano superior e que pode aí interferir de alguma forma na sua vida, certo? Então, isso que é a fé, é a crença naquilo que a pessoa acredita que vai dar certo, que pode dar certo e, claro,
as atitudes dessa pessoa para que isso aconteça, tá bom? Então, na arte, gente, a fé está representada de diversas maneiras, até porque também devemos lembrar da diversidade religiosa que nós temos no mundo todo, inclusive aqui no nosso país, no Brasil, né? As inúmeras maneiras de manifestações de religião que nós temos aqui no Brasil, né? Em outros países, infelizmente, por conta dessa diversidade, acontecem grandes conflitos, acontecem guerras, né? Terrorismo até por conta disso. No Brasil, muitas dessas religiões são respeitadas, mas ainda acontecem aqueles episódios de preconceito religioso, né? Que a gente deve banir total. Vamos respeitar todas as crenças, todas as formas de religião e de fé, tá bom, gente? O importante é que a pessoa use essa fé para quê? Para o bem. Use essa fé para fazer coisas boas, independente da religião, independente do local que ela pratica essa fé, independente do ser superior ao qual ela se sujeita, ao qual ela acredita. Todas as formas de religião e de fé devem ser respeitadas. Caso isso não ocorra, estará acontecendo aí um crime, né, gente, de preconceito religioso, tá certo? Então não vamos praticar isso. Independente de qual seja a sua religião, a religião do outro deve ser respeitada. E a sua também, claro, tá bom? Então, na arte, normalmente nós costumamos ver representação de fé nas esculturas, né? Nos monumentos, por exemplo, estátuas de santos, de deuses, de seres superiores, nas pinturas, desenhos de símbolo que representam cada religião, cada movimento religioso. Vamos ver agora um vídeo que explica um pouco melhor sobre essa diversidade e sobre a representação da fé na arte no Brasil e no mundo, tá bom? Bom, gente, antes da gente entrar nesse universo da arte relacionada à religião, eu acho muito interessante a gente ter uma pequena conversa sobre a diversidade religiosa, né? Então vamos lá. Primeiramente, é importante compreender que há centenas de movimentos religiosos no mundo. Inclusive, nos últimos anos, floresceu muito mais, né? Existem muito mais a cada dia. Muitos países, como no caso do Brasil, que recebeu inúmeras influências culturais, há uma diversidade significativa de crenças, algumas pautadas em raízes milenares e outras nem tanto. Diante de toda essa pluralidade, é necessário nos permitir conhecer as vivências e práticas religiosas de outros, mas isso não significa que você estará desrespeitando ou abrindo mão da sua própria crença, da sua religião, tá? Essa prática de dialogar é um importante exercício de empatia e amadurecimento, pois ela vai ajudar a diminuir aquela consciência fundamentalista de que existe apenas uma religião. Não sei se vocês já tiveram conversas desse tipo, né? Mas é sempre interessante você abrir um pouco a mente para ouvir e também assim poder falar, né? Então, assim, através do diálogo, né, conseguiremos demonstrar o nosso respeito e diminuir o preconceito religioso para com o que é desconhecido para nós. Às vezes conhecemos mais sobre uma religião do que sobre outras. Então, esse momento de se abrir e se permitir conhecer vai diminuir esse preconceito religioso existente, que às vezes a gente pode até não perceber que não existe, né? Mas existe sim. Sempre há um pouco de medo no que é desconhecido. Então vamos lá. Por que é importante respeitar, né? Por que é tão importante que a gente respeite a crença das pessoas? As religiões, elas possuem como principal objetivo transmitir os aspectos positivos das pessoas, certo? No geral, relacionando as suas práticas à natureza, a princípios, valores, compreendendo o outro. Se não há essa transmissão de forma respeitosa, então algo não está indo coerente, correto?
Se a minha religião prega que eu faça o bem e eu não faço o bem ao outro só porque ele não é da minha religião, então algo aí está errado. Quando você não é compreensível com a religião ou as práticas religiosas ou os símbolos religiosos do outro, você não está sendo coerente com as suas práticas humanas. Respeitar essas diferenças é fundamental e, nesse quesito, reitero que o diálogo será a principal ferramenta, inclusive para compreendermos os aspectos artísticos, que nós vamos estudar dentro desse momento, no segundo bimestre, e essas demonstrações de fé diferentes de várias pessoas. Como nós vimos aí, no Brasil existe essa pluralidade de manifestações religiosas, não só no Brasil,
como no mundo todo. E na arte, né, os artistas procuram representar um pouco dessa sua fé, independente da religião a qual ele pratica, né? A partir do momento que o artista está ali fazendo uma arte, colocando sua fé, direcionando aquela arte a uma divindade superior ao qual ela acredita, é como uma forma de oração, é como uma forma de ritual. Lembrando que esses rituais, eles vêm desde muito tempo, né, dos povos mais antigos que realizavam rituais para as divindades às quais eles acreditavam. O deus da natureza, do fogo, da terra, do ar, também é muito praticado pelos povos indígenas, né? E com as religiões atuais não é diferente, cada um acredita no seu ser superior e realiza rituais para aquele ser, né? E dentro desses rituais estão inseridas as formas de arte, seja por pinturas, a maioria delas por esculturas, imagens ali representando os seus seres superiores, né, que é a forma mais comum da relação entre fé e arte que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso meio, no nosso cotidiano. Eu creio que todo mundo já tenha visto aí alguma imagem de algum ser superior, né? Por exemplo, nós conhecemos imagem de Buda, a estátua do Cristo Redentor, né, a estátua da Liberdade, enfim, existem vários monumentos espalhados pelo mundo todo que estão relacionados a essas duas manifestações, da arte e da fé, tá certo? Então é dessa forma que nós vamos trabalhar um pouco mais desse capítulo 3, falando sobre a relação dessas duas formas, da fé e da arte. Vamos conhecer aí também quais os artistas que trabalharam com isso, como foram reconhecidas suas obras, dentre outros assuntos, tá bom? Então a nossa aula de hoje foi isso. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa para falar, para acrescentar na nossa aula, no dia do nosso encontro ao vivo será possível, tá bom? Não deixem de aparecer no nosso encontro, é muito importante, justamente para tirar dúvidas, para acrescentar outras informações, para a gente trocar nossas experiências e resolver as questões propostas no nosso livro, tá bom? Então, até lá, eu espero vocês e um beijo!